E aí, pessoal? Sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês do 9º ano de História. Nessa aula, a gente vai falar especificamente sobre o governo Deodoro da Fonseca e como é que ocorreu a elaboração da Constituição de 1891. Quem vai acompanhar a gente nessa aula como o nosso intérprete é o Carlos Daniel. E a gente já pode começar. Bom, primeiro a gente vai ver qual é o objetivo da nossa aula, que é compreender as principais características do governo do Marechal Deodoro da Fonseca e entender as mudanças trazidas pela Constituição de 1891. Bom, vamos retomar aí alguns conceitos, né, para a gente tentar ver como é que acontece esse governo Deodoro da Fonseca. A proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889. De que maneira isso ocorreu? Quem foram os principais sujeitos envolvidos nessa proclamação? O que você lembra desse tema, né? Bom, a gente pode chegar aqui então ao nosso tema. A proclamação da República ela ocorreu por meio de um golpe. Isso mesmo, quando a gente usa esse termo golpe dentro, né, dos estudos políticos, históricos, a gente está falando porque um grupo que não pertencia ao governo que estava vigente, a política vigente naquele momento, ele planeja um meio para tomar o poder e toma o poder. Esse, então, é o termo que a gente utiliza como um golpe. Ele foi um golpe liderado pelos militares que foram influenciados pelos ideais positivistas. Já havia um longo processo republicano aqui no Brasil, inclusive que já estava sendo influenciado por vários movimentos na América, na Europa. Por quê? Porque o Brasil, em um caminho contrário das outras nações, ela, no processo de independência em 1822, tornou-se uma monarquia. Enquanto as outras colônias que haviam conseguido a sua independência aqui na América estavam tornando-se uma república, enquanto as repúblicas estavam sendo todas instauradas dentro da Europa. Então a gente fez um caminho contrário, né, do progresso que estava existindo dentro do caminho da república. Essas ideias positivistas que estiveram presentes na proclamação da República estavam sendo principalmente divulgadas entre os militares. Então, são esses militares que vão acabar utilizando essas ideias e que vão utilizar todo esse discurso para chegar na proclamação da República. Também participaram desse movimento fazendeiros descontentes com o fim da escravidão e setores das camadas médias urbanas que desejavam uma maior participação política. É importante a gente colocar que nessa proclamação da República não houve a participação popular. Então a grande maioria da população, pobres, trabalhadores, a gente já havia passado um ano antes aqui pela abolição da escravidão, ainda que também não havia dado uma total liberdade a esses ex-escravos, né? Uma liberdade no sentido de trabalho, de conseguirem levar uma vida independente, autônoma. A gente vai ver que então o povo não participou dessa proclamação da República. Aqui a gente tem uma imagem de Marechal Deodoro da Fonseca, né? Um novo regime, uma nova Constituição. Primeiro a gente tem que falar o que é uma Constituição, né, gente? Uma Constituição, ela é um documento extremamente importante para as nações, porque é uma espécie de um conjunto de leis que vão reger, que vão organizar uma nação. Todas as nações que buscam tentar ter uma democracia, elas vão ter uma Constituição, e a Constituição deve ser seguida. Tá? A gente vai ver que a proclamada República era necessário um novo texto constitucional. Isso porque a antiga Constituição, ela ainda estava ali composta com ideias de um Brasil império, porque o Brasil, ele então era uma monarquia. Agora, sendo uma república, necessitava de uma nova Constituição. Quais mudanças a nova Constituição trouxe? Será que foram mudanças profundas na sociedade ou elas só vão trazer mudanças para as elites econômicas que participaram dessa proclamação da República? Bom, a gente vai pensar
né, com relação a como essa Constituição vai trazer diferenças dentro da sociedade brasileira, e a gente vai chegar também pensando como esses símbolos republicanos estiveram presentes, estão presentes inclusive, né, no nosso cotidiano. Aqui a gente vai ver logo acima que essa aqui foi a bandeira provisória do Brasil, que entre 15 de novembro e 19 de novembro de 1889, ela manteve as cores, a referência à bandeira do Império, que era a bandeira anterior, e aqui abaixo a gente vai ver a atual bandeira do Brasil com um lema, inclusive, positivista. O lema Ordem e Progresso, ele era baseado, então, nessas ideias, dessa teoria positivista, que era as ideias dos quais os militares utilizaram nessa proclamação da República. Ela se parece, vocês acham que ela se parece com a bandeira atual, né? E além de parecer com a bandeira atual, ela se parece com a bandeira de que país? Né? Que país que ela lembra? A gente vai ver que existe uma grande referência à bandeira dos Estados Unidos. Isso porque esse movimento republicano se espelhava muito dentro do movimento republicano que existia dentro dos Estados Unidos. Bom, como é que vai funcionar e quem vão ser os indivíduos que vão fazer parte, então, da nossa primeira república no Brasil? A gente vai ter um apelido para esse primeiro momento da primeira república no Brasil. Também, em alguns livros de história, essa primeira república, ela também pode ser chamada de República Velha. A gente vai ver que o apelido dado a esse primeiro momento em que os militares estiveram no poder foi chamado de República da Espada. Ela vai de 1889 até 1894. Quem eram os indivíduos que faziam parte desse primeiro momento da República dentro do Brasil? Bom, a gente vai ver que nossos dois primeiros presidentes do Brasil foram militares, governaram então durante esse período, que foi conhecido, né, ficou conhecido como República da Espada, exatamente porque eram militares e porque reprimiam, né, mandavam os militares reprimir qualquer indivíduo que não fosse favorável à República. Sim, existiam vários indivíduos que desejavam se retornar à monarquia no Brasil. A gente vai ver então o Marechal Deodoro da Fonseca e após a gente vai ver o Marechal Floriano Peixoto, que era o vice-presidente. É importante a gente colocar que eram eleições separadas, né, para o presidente e para o vice-presidente. Bom, chegamos aqui na nossa primeira atividade. Gente, copia, responde aí no caderno, a gente já volta para ver se está tudo certo.
Então, vamos ler aqui qual é essa atividade, quem foi o primeiro presidente militar do Brasil e seu vice-presidente. A gente vai ver que o primeiro presidente militar do Brasil, a partir do momento que o Brasil é uma república, foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o seu vice-presidente foi o Marechal Floriano Peixoto. Bom, o primeiro presidente militar do Brasil foi o presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que ele vai ser lembrado, principalmente esse primeiro momento em que ele esteve no poder, por uma tentativa de uma reforma financeira, econômica dentro do Brasil, né? E principalmente porque ele esteve à frente da presidência na aprovação dessa primeira Constituição dentro do que é a República no Brasil. Outra medida tomada, que foi tomada dentro ali desse governo do Deodoro da Fonseca, que é importante a gente falar, é sobre a questão da separação entre igreja e Estado. Isso porque na primeira Constituição do Brasil, de 1824, o Dom Pedro I havia colocado de que elas faziam parte de uma coisa só. Com a República, Igreja e Estado estavam separados. Aqui a gente tem uma imagem do Deodoro da Fonseca. E com relação aos planos que o Deodoro da Fonseca ele vai ter com relação a alguma melhora financeira, algum plano econômico, a gente vai ver que ele na verdade vai passar por um grande problema econômico, o Brasil, que é o chamado encilhamento, uma grande crise econômica. A ideia, na verdade, era muito boa. Para expandir o crédito e incentivar a industrialização do país, aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, ou seja, o responsável por tentar organizar as finanças, a economia aqui do Brasil, que era Rui Barbosa, ele autorizou os bancos a emitir novas notas de dinheiro para conceder empréstimos àqueles que desejassem abrir uma empresa. No entanto, essa reforma financeira ela não teve o sucesso esperado, e uma crise sem precedentes acaba decorrendo desse fracasso que foi conhecido como encilhamento. Essa, na verdade, foi a maior mancha dentro desse primeiro momento de Deodoro da Fonseca. Chegamos aqui na nossa segunda atividade. Gente, copia, responde no caderno com toda atenção e a gente já volta para ver se está tudo certo. Então, gente, vamos ler essa questão. Olha só, o que foi chamado encilhamento.
E o encilhamento, né, ele foi o nome dado ao fracasso decorrente da reforma financeira que foi elaborada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, com a proposta de expandir o crédito e incentivar a industrialização no país. Foi autorizado aos bancos emitir dinheiro para conceder empréstimos àqueles que desejassem abrir uma empresa. Esse plano, essa reforma acabou, né, gerando um grande fracasso. E chegamos na Constituição de 1891. Algumas outras questões que foram colocadas importantes dentro dessa Constituição. Primeiro a gente vai ver que uma das ideias, inclusive defendidas arduamente pelo movimento republicano, que é a ideia do federalismo. Ele dava autonomia para os estados. Bom, durante um grande período, quando o Brasil era um Brasil império, os estados, que eram chamados de províncias, eles não tinham independência, então eles deveriam sempre recorrer à corte. Com o federalismo, esses estados seriam, então, independentes. O voto aberto. Aí a gente já tem que ter algumas ressalvas. Quem eram os indivíduos que, então, poderiam votar nas eleições que viriam a existir dentro dessa república? Homens, maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados. Bom, só no alfabetizados a gente já abre aqui um parênteses, porque, segundo vários dados estatísticos da época, cerca de 80% da população brasileira era analfabeta nesse período, ou seja, era uma parcela já mínima de pessoas que poderiam votar. Mulheres, soldados, mendigos e religiosos eram excluídos, ou seja, era um número muito pequeno da população que poderia participar dessas eleições. E nessa Constituição de 1891 foi promulgado a ideia dos 3 poderes, que é o poder legislativo, executivo e judiciário, do qual ainda faz parte, inclusive, a nossa Constituição do Brasil. Aqui a gente tem uma imagem do juramento da Constituição de 1891 pelo Marechal Deodoro. E as eleições de 1891. Por quê? Porque, olha só, então a ideia de uma república é você ter um governo onde as pessoas vão eleger, é o povo que vai escolher os seus representantes. A gente já viu que com a Constituição de 1891 não era exatamente o povo, né, a grande maioria da população que ia escolher os seus representantes, era uma parcela bastante mínima da população. E no Brasil, essa primeira eleição para presidente ela foi indireta, ou seja, um grupo de pessoas dentro ali da força militar internamente veio a escolher o nosso primeiro presidente, nosso primeiro representante da política nacional, que foi o Deodoro da Fonseca. Ele foi eleito com uma vantagem de apenas 32 votos sobre o seu adversário. As eleições eram diferentes nesse período, porque existia a eleição para presidente e existia a eleição para o vice-presidente. Quem vence, né, a eleição para vice-presidente foi o Floriano Peixoto, que era da chapa da oposição do Marechal Deodoro da Fonseca, e ele vence o adversário, né, dele, que ele tinha como vice-presidente, por uma diferença de 96 votos. Aqui a gente tem uma imagem com um desenho alusivo a essa primeira eleição presidencial no ano de 1891. Bom, como que foi esse governo do Deodoro da Fonseca? Será que ele foi um governo tranquilo? A gente já sabe, inclusive, que esse governo, ele teve um apelido, né? Ele foi chamado de República da Espada, porque além de ter militares no poder, ocorreram aí alguns atritos entre esse poder militar que estava no poder e alguns grupos da população. No poder, o Deodoro ele teve que enfrentar várias dificuldades, tinha um vice de oposição, que era o Marechal o Floriano Peixoto, muitos parlamentares o responsabilizavam pelo encilhamento, que foi essa grande crise econômica que o Brasil sofreu. Esses parlamentares aprovaram um projeto que limitava o seu poder como presidente da República. E o Deodoro reagiu de um modo extremamente autoritário, mandando fechar o Congresso em novembro de 1891.
1891. Mandar fechar o Congresso é um ato que não vai com a mesma ideia de uma Constituição e de um governo republicano. Ou seja, a gente tem uma república, mas a gente ainda tem aqueles ideais que estavam sendo praticados ao longo de séculos dentro do Brasil. Os militares da Armada reagiram e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Diante dessa tensão, o Marechal Deodoro, ele vai renunciar em 23 de novembro de 1891 e a presidência passa a ser ocupada pelo vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. Bom, nossa atividade. Observa aí com atenção, presta atenção na atividade, faz ela certinho, a gente já volta para ver se está tudo correto. Então, pessoal, vamos observar a charge de Ângelo Agostini, publicada em 1890. A legenda, que está bem pequena ali na charge, ela diz o seguinte: o governo da República, tranquilo, vai apagando o fogo traiçoeiro das explorações dos inimigos da pátria. O que será que isso significa? E aqui a gente vai ver a imagem de Deodoro, da Fonseca, tentando apagar com água ali, alguns casos, algumas situações. O que essa charge revela sobre o governo de Deodoro? Bom, podemos perceber que Deodoro está sobre um barril de pólvora, tentando apagar o fogo que se aproxima, evitando a explosão iminente. O governo de Deodoro enfrentou oposição no Congresso, principalmente com o seu vice-presidente, que era o Marechal Floriano Peixoto. Os parlamentares acusavam Deodoro de ser o responsável pela crise do encilhamento, que foi uma crise econômica no Brasil, e ele tentava se manter no cargo, mas renunciou em 23 de novembro de 1891. Bom, o que a gente viu nessa aula, A gente viu que o Marechal Deodoro ele assume a presidência provisória após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Nós vimos que vai ser feita a nossa primeira Constituição como República em 1891. Ela vai ter algumas alterações que vão modificar a estrutura do nosso país. Mas a gente vai ver que dentro dessa primeira política ela vai ser bastante militarizada, onde inclusive o vice-presidente foi Floriano Peixoto, dentro de uma crise econômica que foi o encilhamento e vários reviravoltas. A gente vai ver que Deodoro da Fonseca ele vai renunciar, quem vai assumir vai ser o seu vice-presidente Floriano Peixoto.
Isso aí. Até!